Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. E é exatamente de um evento destas duas unidades que nós vamos falar hoje, o 4º Encontro de Neuropsicologia na Infância. Nos dias 2 e 3 de outubro será realizado no Teatro Universitário do campus da USP de Bauru o 4º Encontro de Neuropsicologia na Infância, do Centrinho e da FOB. Neste ano, o tema será Atualizações no transtorno do espectro autista. O objetivo é discutir aspectos preventivos de diagnóstico e tratamento de transtornos do desenvolvimento humano. O foco é na melhoria da aprendizagem e qualidade de vida da criança com necessidades educativas especiais. Para falar mais sobre esse evento e sobre esse tema, estamos recebendo aqui a doutora Maria de Lourdes Tabaquim, que é uma das coordenadoras do 4º Encontro de Neuropsicologia da Infância. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Doutora, o tema do evento neste ano é Atualizações no Transtorno do Espectro Autista, também conhecido como TEA. O que é esse TEA? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por uma série de comportamentos que é chamados sintomáticos e que faz com que a pessoa que tem esse transtorno, ela tenha uma dificuldade de se adaptar ao meio, de se relacionar com as pessoas e passa a ter comportamentos que não são muito comuns para a maioria das pessoas. Isso leva às características específicas do transtorno. O transtorno ele é diagnosticado de forma clínica. Não existe um exame específico para se fazer o diagnóstico. Por isso é muito importante a formação do profissional da área. Não é qualquer médico ou não é qualquer psicólogo, fonoaudiólogo, seja que área possa atuar, que possa participar do diagnóstico. O diagnóstico tem que ser a pessoa que tem uma experiência, uma vivência com esse paciente, com esses tipos, né, de pessoas que têm o transtorno, para que ele possa clinicamente identificar os sintomas. Então, os sintomas, eles são basicamente caracterizados por uma dificuldade, por uma alteração na comunicação social, na interação social com o outro, que tem dificuldades com essas trocas. Por exemplo, eu estou falando com você e você me responde pelo olhar, pela alguma informação, muitas vezes não verbal, mas que mostra que eu posso continuar falando com você. Então, quem tem o transtorno tem uma dificuldade nesse aspecto. Além disso, se caracteriza também por comportamentos que são assim, bem restritos em termos de interesse, apresentam estereotipias, movimentos que não tem muito sentido ter esses movimentos e nível de atividade também são muito restritos. O interesse ele é muito limitado. Quando você pega uma criança, você coloca a criança num ambiente com muitos brinquedos, ela vai ter preferência por alguns. Mas ela está aberta para que, se você estimular, ela possa fazer uma troca com você, ela possa interagir com você. A criança que tem um transtorno, ela tem um interesse muito típico, ela vai se interessar especificamente por um tipo de brinquedo e que não necessariamente ela utiliza de maneira funcional o brinquedo. Entendi. Doutora, a gente percebe que hoje existe mais diagnóstico de autismo, mas não necessariamente existem mais autistas. Isso é correto? Sim. As pessoas, a área médica, porque o diagnóstico do TEA é feito pela área médica, é específico, não é psicólogo que vai fazer, não é fonoaudiólogo. Essas áreas correlatas, elas auxiliam a área médica no diagnóstico em si. E é muito importante, né, que se faça essa interface com outras áreas, porque a pessoa ela não é um organismo só, ela tem outras relações que precisam de áreas que possam contribuir no diagnóstico. Então, o diagnóstico que sugere que o diagnóstico seja feito por equipe interdisciplinar, esse é o mais indicado, por profissionais que sejam experientes com o transtorno.
Então, por isso, acaba sendo mais identificado, porque a ciência avança, o nível de informação globalizado facilita a identificação desses sintomas. Antigamente as pessoas tinham filho, achavam que tinha um comportamento um pouco mais difícil. Esse filho, que era antigamente visto como uma criança difícil, ele podia ter um TEA e não ter sido identificado? Poderia ter um grau mais leve e passar por uma criança difícil, né? E poderia ter problemas comportamentais, poderia ser colocado como um traço de caráter, de personalidade, isso antigamente. Hoje a identificação, os profissionais estão mais vivenciados com o transtorno para poder fazer a identificação precoce do TEA. Doutora, mas aí tem uma armadilha que todo pai pode achar que seu filho tem o TEA, né, por ser uma criança mais difícil. Como identificar isso? Como que, não necessariamente, né, uma criança difícil, ela tem o TEA? Tá, a criança difícil, que eu me referi antes, pode ser uma criança que não aceita limites, né? Então, a família, os pais vão colocar as regras da casa e é uma criança que contesta, é uma criança que procura determinar o seu ponto de vista, a sua vontade. Isso é diferente, isso não é TEA, né? Uma criança que tem um temperamento, que ela contesta, ela pode ser uma criança egocêntrica, o chamado mimado, por exemplo, né? Então, as coisas têm que acontecer de acordo com a vontade dela. E aí a possibilidade de ter birras é muito grande, porque essa criança vai tentar contestar. Para ela, uma criança egocêntrica, a maneira dela pensar é que só a forma dela é que existe, e não a do outro. Então, ela não admite que o outro pense diferente dela. Por isso as crises acontecem. Isso não é TEA. A criança com TEA vai ter também mais predisposição para birras, mas não porque ela está tentando te contestar. Ela faz isso porque ela foi contrariada e ela não consegue também lidar com a questão da frustração. Então é diferente. Então só a manifestação de birra não é critério para o diagnóstico. A criança com TEA, ela tem uma propensão sim para birras, porque se ela tem uma dificuldade de interagir com o outro, de ter trocas com o outro, ela vai ter dificuldade de perceber a intenção que o outro tem, por isso a birra. A criança que tem um problema de comportamento, ela percebe a intenção do outro, mas ela vai tentar manter a dela. A criança com TEA, não, ela não percebe a intenção do outro de uma maneira tão clara, e aí ela faz a birra porque a vontade dela é que tem que ser mantida, sob o ponto de vista dela. Hoje a ciência já identificou o que causa o TEA? Não, especificamente não. Existem alguns marcadores genéticos que são candidatos a essa identificação. Mas não existe ainda na ciência para definir exatamente isso. Existem multifatoriais, né? Mas relacionados, por exemplo, com o ambiente, isso pode ser um fator de risco, né? Que nós chamamos de fatores de risco. Questões ambientais, questões gestacionais, criança que nasce com baixo peso, crianças com prematuridade. Então, são fatores que poderiam contribuir de risco para o transtorno. Essa questão genética também, né, é um fator extremamente importante, mas que também não tem definido especificamente genes. Justamente nós vamos fazer um encontro que vai tratar desses assuntos, trazendo profissionais que trabalham com a genética e que trabalham também com aspectos neurológicos, porque existem estudos mostrando alterações na condição neurológica dessas crianças que têm o TEA, que funcionam de maneira diferente. Ok, doutora. Doutora, vamos falar mais sobre o encontro e sobre esse tema no próximo bloco do Ligado na Universidade. Fique aí rapidinho. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a doutora Maria de Lourdes Tabaquim, que é uma das coordenadoras do 4º Encontro de Neuropsicologia na Infância. Doutora, no primeiro bloco a gente falou da importância desse profissional qualificado para fazer esse diagnóstico.
mas qual que é a importância do pai e quais os sinais os pais eles podem ficar atentos ali para ligar essa chavinha de alerta e falar, pô, preciso procurar um profissional para o meu filho? Bom, se a gente pensar na criança quando nasce, desde pequenininha você começa a estimular essa criança e essa criança começa a ter contato visual, começa a responder ao seu estímulo, né, para brincar. E aí, mais tarde, ela começa a dar o sorriso dela e ela vai interagindo com você. Quando os pais perceberem que essa criança, né, ela, inicialmente, ela faz essa interação, mas com o transcorrer da idade, a hora que ela chega ali, 1 ano e meio, 2 anos e meio, e essa criança, ela ignora, muitas vezes, o estímulo que os pais e que outras pessoas estranhas também possam dar, essa criança merece um cuidado maior, né? Por quê? Porque o ser humano, por natureza, ele busca o contato com o outro, ele busca a interação, e isso é saudável. Quando a criança, muitas vezes os pais até colocam assim, ele é tão independente, ele quer fazer tudo sozinho, e vê isso de uma maneira muito positiva. É claro que a independência é positiva, mas quando essa independência pode representar uma dificuldade de estabelecer uma interação, uma troca com o outro, é aí que a gente deve se preocupar. Uma criança, um bebê de 6 meses, quando você coloca na cadeirinha, se você chamar o bebê, se você gritar ou chamar atenção de alguma maneira, esse bebê, por algum momento, ele vai olhar nos seus olhos e depois vai direcionar para aquilo que você está fazendo, né? Essa é a tendência básica. Uma criança com o TEA, ela não vai te olhar nos olhos. Ela pode, posteriormente, até olhar para aquilo que você está fazendo, para o objeto em si, mas o contato visual é que faz ter a dica, né, o feedback da instrução que você quer dar, da informação que você quer dar. E aí eu reajo em função disso. A criança com TEA tem essa dificuldade. Então, os pais precisariam ficar atentos se essa criança tem uma dificuldade não só de olhar, mas de olhar para compreender a intenção que o adulto quer dar para aquela fala. Isso é uma dica importante para perceber se a criança precisa de uma orientação maior, de uma busca por profissionais que trabalham com isso. E qual é o primeiro profissional que esse pai vai? É o médico, é o psiquiatra, é o neuropsiquiatra que deve consultar para que ele possa direcionar depois as outras áreas que possam complementar o diagnóstico dele. Doutora, diagnosticar... Desculpa, mas reforçando, Vitor, que a criança que vai para um diagnóstico, ou o jovem que vai para um diagnóstico, ele tem que buscar uma equipe interdisciplinar. Isso é muito mais indicado porque as áreas que se complementam fortalecem o diagnóstico, né? Vamos dizer, mais cabeças pensando, isso facilita a compreensão, porque o ser humano é extremamente complexo. Então, não dá para a mãe chegar num consultório, ficar 10 minutos numa consulta e já sair com um diagnóstico. Isso é um perigo, porque isso pode camuflar, muitas vezes, diagnósticos paralelos até ao autismo. Pode ter o que a gente chama de comorbidades. Então, uma criança pode ter uma deficiência intelectual e ter dificuldades na interação. E muitas vezes, naquele momento ali, rápido, pode confundir. E uma criança cujo diagnóstico maior dela é um rebaixamento intelectual, né, pode sair como se fosse o TEA, como um diagnóstico primário. Isso cria um impacto maior no desenvolvimento da criança, porque os tratamentos, a partir daí, acabam se confundindo. Doutora, diagnosticado o TEA, eu acredito que uma parte muito importante dali para frente é na educação. O sistema educacional hoje, ele trabalha bem com a questão do TEA? Trabalhar bem, eu acho que é muito otimismo, viu, Vitor? Mas eu diria assim, que nós estamos caminhando. Eu sou otimista, né? Nesse sentido, eu acho que as escolas estão mais abertas. É claro que existe uma lei regulamentando a questão da inclusão das crianças, mas os profissionais, eles estão mais atentos
para os diagnósticos diferenciais dos transtornos aí do neurodesenvolvimento e buscando informação, porque existem muitos profissionais que trabalham e que desenvolvem programas específicos para essas crianças. Tem o método TEACH, que é um método tradicional, que é baseado na organização do ambiente. Crianças com TEA têm muita dificuldade de lidar com o ambiente. Se você modifica a rotina da criança, isso provoca uma estranheza nela. Por quê? Porque existe uma desorganização interna da criança para poder lidar com as situações do ambiente. Então, se você modifica, isso também pode criar uma situação que a criança tenha resistência. Então, o método TEACH, ele vai facilitar esse ambiente para a criança poder transitar nele. Existem outros também, o PECS também é um outro programa importante que é voltado para melhorar a comunicação da criança, porque as crianças com TEA, elas apresentam dificuldades na comunicação, como eu disse. E o PECS é um outro método que facilita, com figuras, com pranchas, para facilitar a comunicação dela, principalmente se a criança não tiver a fala. Doutora, eu vou entrar num tema um pouquinho polêmico, mas até que ponto é importante, crucial ou também prejudicial quando você deixa junto, lado a lado, crianças com TEA e crianças sem TEA no mesmo sistema educacional? Tá, é a mesma coisa para você falar assim, olha, como que a gente faz crianças bonitas e crianças que não são tão bonitas conviverem, não é? Então, na verdade, nós estamos falando de pessoas, né? Então, crianças em si são crianças. Crianças que têm comportamentos mais graves, como do TEA, ou mesmo na deficiência intelectual, qualquer outra patologia que seja muito grave, muitas vezes aquele ambiente de sala de aula ali não é a maior necessidade dela. A maior necessidade, muitas vezes, é de sobrevivência. Então, como que você vai colocar uma criança que não está aproveitando daquele ambiente? Então, esse é um aspecto. Agora, se você tem uma criança que tem esses comportamentos diferenciados, ela estar num ambiente onde ela possa ter modelos, onde ela possa ser estimulada nesse convívio social, sendo respeitada nas suas características, isso é muito importante. Não significa que você vai desorganizar a sala. Sim. Pelo contrário, a organização da sala para aquela criança ali faz parte de todo um contexto. Então, se tem uma criança que necessita usar óculos, ela vai usar óculos ali. Uma criança que precisa sentar na frente para ter uma atenção maior ali do professor e ela poder controlar o impulso dela, também é uma estratégia interessante. Se você colocar uma criança com TEA na sala de aula, que está num momento onde ela possa aproveitar da parte pedagógica, então isso é muito bem-vindo, isso é bom para a criança que tem o transtorno e é bom para outras crianças que não têm o transtorno, mas que possam conviver com as diferenças, que possam respeitar a outra criança nas suas limitações e até descobrir que tem outras potencialidades, porque às vezes você tem criança com TEA que tem outras habilidades, que elas têm um impacto maior na comunicação, têm comportamentos estereotipados, mas essas crianças, né, embora sejam restritas no interesse que elas têm por atividades, elas possam ter uma performance muito boa, ter outras habilidades, pode ter uma memória, por exemplo, mais desenvolvida, e isso ser, muitas vezes, compensatório. Eu não estou dizendo que criança com TEA possa ser sobredotada, não é isso. Ela pode ter algumas habilidades diferenciadas que isso possa ser utilizado num ambiente comum ali. Ok, doutora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade e volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a doutora Maria de Lourdes Tabaquim, que é uma das coordenadoras do 4º Encontro de Neuropsicologia na Infância. Doutora, vamos falar agora mais sobre esse encontro. Qual que é o objetivo do evento? O objetivo do evento é levar para a comunidade científica, a comunidade geral, pais, professores, alunos, profissionais que têm interesse no TEA e que possam
estar participando de alguma maneira, né, do evento. A participação não é só como ouvinte, a participação é se ele tiver uma situação de um aluno na sala de aula que tem essa suspeita, porque nós vamos ter uma mesa redonda com profissionais que possam ter essa interação com a plateia e estar respondendo essas dúvidas. Então, o evento, ele tem um objetivo maior, com a formação de alunos profissionais e favorecer também aos pais, né, orientações, porque nós vamos ter não só questões relacionadas ao diagnóstico, mas também as intervenções na escola e em casa. Doutora, a gente falou nos outros blocos sobre a importância dessa interdisciplinariedade. E no evento eu vi que na programação tem programação para fono, inclusive odonto, psicologia. Qual que é a importância mesmo de trabalhar todas essas áreas juntas? Quando eu falei em diagnóstico, né, é porque todas essas áreas, elas estão interligadas quando você fala de ser humano, a área da saúde. E aí, se você pega no TEA, né, para poder entender melhor, tem um aspecto orgânico, mas tem um aspecto da comunicação. Tem a fonoaudiologia aí, tem o aspecto do comportamento, tem a psicologia, tem o aspecto de habilidades, que é a parte da terapeuta ocupacional, da fisioterapia. Então, você tem várias áreas que podem contribuir para entender melhor o funcionamento da criança. Então, por isso, o evento, ele contempla profissionais de diferentes áreas, todos eles têm experiência com TEA. Então, por isso eu frisei no início, né, que precisa ter experiência, porque o diagnóstico é clínico. Essa questão do diagnóstico clínico e difícil, como a gente já falou, por isso é a importância dessas atualizações. Constantemente, né? Nós temos aí a facilitação, no mundo digital, você tem acesso rapidamente às publicações científicas, nacionais e internacionais, que podem favorecer essa compreensão. No entanto, não se pode descartar eventos que possam trazer essa relação direta dos profissionais que vivenciam situações de diagnóstico e tratamento do transtorno e que possa haver trocas. O profissional que trabalha em clínica, que trabalha na reabilitação, que trabalha com diagnóstico, quando ele vai para um evento científico, ele vai buscando esse contato com profissionais que tenham experiências maiores e que possa haver essa troca, que ele possa, a partir do momento em que ele questiona, em que ele mostra a preocupação dele, isso também promove para o profissional que é pesquisador, que todos eles são, a busca por respostas. E é assim que a ciência avança. Doutora, entre a programação, algo que a senhora poderia destacar este ano? Algum destaque, algum diferencial nessa quarta edição? Nós nos preocupamos muito com a questão de levar não só questões diagnósticas, mas principalmente de como tratar essa criança, como se relacionar com ela, uma criança tão difícil, não é? E então esse ano nós teremos mais um dia de evento, nem por isso a taxa vai ficar maior, né? Porque nós colocamos um treinamento. Esse treinamento é para profissionais e também para pais. Então, vai ocorrer na sexta-feira, dia 2, das 2 horas da tarde até as 6 da tarde. O Dr. Rafael Pereira, ele é um psicopedagogo, ele é de Lisboa, de Portugal, e ele criou, juntamente com a doutora Sara, um programa para ajudar no desenvolvimento dessa criança. E esse programa, ele foi todo difundido pela Europa, muito bem aceito nas escolas e adotados nas instituições que trabalham com TEA. E ele está trazendo aqui para o Brasil. E ele vem dar esse curso para que ele possa se tornar conhecido e possa ser adotado. Então os pais também podem participar? Sim, podem. Entendi. E com isso existe aí uma deferência importante do Centrinho, que é o coordenador do evento, em termos de organização, juntamente com a Faculdade de Odontologia e o curso de Fonoaudiologia, né? E os pais podem procurar também, né, saber de que maneira eles poderiam ter aí o favorecimento para a participação. Doutora, as inscrições vão até quando e como se inscrever?
As inscrições podem ser feitas até no momento, no dia, mas quanto antes fizer, existe uma limitação de espaço no teatro e nós temos assim, estamos tendo uma procura interessante, porque a gente sabe que as pessoas acabam deixando para o último dia fazer inscrição ou bem próximo. O que nós temos é uma procura, a organização de grupos que querem vir, né? E estamos tendo uma boa adesão mesmo, estamos muito satisfeitos. Então, pode ser procurado a qualquer momento para garantir já a entrada. Porque se nós conseguirmos, né, lotar o teatro, aí a gente tem que suspender as inscrições. Ok, doutora. Doutora, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço e contamos com vocês lá. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.